Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 12 de março de 2025, rodadinha bem completa da NBA, mas com várias franquias aí que já nem estão ligando tanto para os jogos, então é importante a gente fazer o nosso filtro com as melhores opções, sempre se baseando em números e estatísticas, porque é assim que a gente é lucrativo aqui no Sexta de Trade. Então já vai deixando seu like, meta de 120 likes, quero agradecer todos os likes e audiência de vocês diárias aqui no YouTube e também no nosso Instagram, @Sexta de Trade, peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal. Grande maioria da galera que assiste os nossos vídeos não são inscritos, isso ajuda muito o projeto a seguir acontecendo. Nosso grupo VIP tá aqui do lado, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo. Muitos guias, repugs, tips, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over, melhores jogos under, como apostar em cada uma das equipes. Tem a nossa listinha também no nível de comprometimento que as franquias estão para essa sequência de temporada, quais times estão levando a sério, quais não estão, quais já estão tranquilos. Enfim, isso é muito importante para a gente poder ser bem lucrativo, além das melhores ferramentas e links que você só encontra lá. Tem também o nosso grupo gratuito, o link tá aqui na descrição do vídeo, e comentem se vocês estão gostando do projeto, quais são as suas tips preferidas para essa noite de hoje. Bom, falando aqui de Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, eu vou ficar de olho em uma coisa, mas especialmente pro ao vivo. A gente tem aqui um Atlanta Hawks que tem uma defesa que cede muitas posses de bola por minuto, um dos piores aproveitamentos em defesa de perímetro em toda a NBA, e um dos times que mais cedem bolas de 3 por jogo também. O LaMelo Ball é o principal arremessador do lado do Charlotte Hornets, lembrando aqui que ele é um jogador que deve ter vários confrontos ali com o Trae Young, que é muito mais baixo do que ele, e nos últimos 7 jogos ele conseguiu uma média de 5 bolas de 3 por jogo nos confrontos mais recentes contra o Atlanta. O que é um número bem interessante, tá? A gente sabe que ele é um cara que, acima de tudo, tem muito volume, muitos arremessos ali por jogo, e um número de tentativas bem alto, tá? 11.4 por partida. Se a gente for fazer um recorte ainda mais curto aqui, colocar os últimos 6 jogos que ele teve contra essa franquia, ele teve uma média ainda melhor, mas especialmente a gente está de olho nele por conta de todos esses aspectos que tornam a defesa do Atlanta Hawks um pouco pior daquilo do que a gente espera quando a gente fala de bola de 3. Ele é um cara que tem volume, ele é um cara que teve uma queda aí de aproveitamento recentemente, mas ainda assim, com essa média de 5.8 bolas de 3 convertidas nos últimos 6 encontros, a linha dele que está em 3.5, vale a pena a gente ficar de olho para trabalhar com acima de ali durante a partida, mas eu esperaria ela baixar um pouquinho, tá? Dá para tentar pegar ali uma odd um pouquinho melhor, ou então uma linha de 2.5 acima de, e acredito sim em pelo menos 4 bolas triplas, pelo menos no pré-jogo do LaMelo Ball, acredito que vale o risco, é que eu só prefiro pegar uma linha um pouquinho mais segura mesmo, beleza? Quando a gente coloca aqui defesa versus posição, podemos observar também que o Atlanta Hawks é um time que cede muitas bolas de 3 para jogadores da posição do próprio LaMelo Ball, o que também é muito interessante para nossa tip, já que eles são o quarto que mais cedem bolas triplas para jogadores dessa posição. Beleza, vamos falar aqui de Celtics e Thunder, o principal jogo que teremos nessa noite. Provavelmente a gente está falando dos dois melhores times de cada conferência, claro, não estou falando a respeito de classificação, mas eu ainda acho que o Boston é o melhor time do leste e o Thunder hoje é o melhor time do oeste. Acredito que essa é a favorita para ser a final da NBA. Mas é um jogo que tudo pode acontecer, é um jogo que deve ser equilibrado, e nesses jogos em qual tudo pode acontecer, os dois times são bons o suficiente para vencer, ninguém ficaria surpreso com a vitória de nenhum dos lados. Eu vou trabalhar aqui no handicap positivo, favorável à equipe que está como não favorita, ou seja, mais 6.5 para o Oklahoma City Thunders. O Thunder, nos últimos 5 encontros, eles conseguiram vencer 3, nos últimos 4 venceram 3 também, perderam apenas 1, e cobriram esse handicap aqui em 4 dos últimos 5 jogos contra o Boston Celtics, vencendo o único encontro que essas franquias tiveram nessa temporada por 105-92. A gente está falando aqui de um OKC que, apesar de jogar fora de casa, né, eles têm aqui um aproveitamento melhor em número de vitórias nessa temporada, sendo o segundo time com mais vitórias em toda a NBA. Ofensivamente, a distância deles aqui para o Boston Celtics não é tão grande, a terceira e a quarta melhor eficiência ofensiva da liga, mas defensivamente aí sim eles são superiores. A melhor defesa da NBA por 100 posses de bola, são também o melhor net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre em média. Eles têm o melhor net rating da liga, bem ali distante do que é o Boston Celtics. Acredito que essas são as 3 melhores equipes da NBA. E o Oklahoma City Thunder deve fazer um bom jogo hoje, mesmo jogando fora de casa. E é bom o handicap, porque a gente tem o direito de perder por até 6 de diferença. Só não pode perder por 7 ou mais.
Beleza. Bom, vamos falar aqui a respeito agora de Houston Rockets e Phoenix Suns. Raptors e 76ers é um jogo com diversos desfalques. Eu não sei muito bem o que dizer a respeito desse jogo, porque vai ser uma bagunça, tá? A gente vai ver dois times ali que não jogam numa sequência tão longa há muito tempo com os jogadores que estarão à disposição. São times que não são confiáveis e times que já aceitaram tank, ou seja, é muito mais importante para eles perder e conseguir uma boa escolha no draft no futuro do que focar no agora. Mas vamos falar a respeito aqui de Rockets e Suns. A gente tem aqui um Houston Rockets com 10 vitórias a mais do que o Phoenix nessa temporada. Quando a gente fala aqui a respeito de classificação na Conferência Oeste, o Houston é a quinta equipe, enquanto que o Suns ainda briga por uma vaga no play-in. E o Phoenix Suns colapsou, tá? Eles trouxeram na temporada passada o Jusuf Nurkic justamente para marcar o Nikola Jokic. Ele é um bom marcador do Jokic para um possível encontro em playoff, coisa do tipo, mas não deu certo, trocaram de jogador. Você vê constantemente o Kevin Durant se mostrando insatisfeito com seus companheiros dentro de quadra, não dando muita moral pro treinador. É uma crise na qual foi um pouquinho ali apagada, porque o Phoenix Suns teve alguns jogos interessantes recentemente, mas contra quem foram esses jogos? Então o que a gente decidiu fazer? Pegamos aqui os últimos 20 jogos do Phoenix Suns e já adianto para vocês, o nosso palpite é a vitória do Houston Rockets. Eles jogam em casa, eles não têm o melhor talento individual à disposição, nenhum jogador é do nível do Devin Booker ou do Kevin Durant, mas eles têm um coletivo que vem funcionando e eu acho que vale o risco aqui dentro de diversos times que são favoritos hoje, mas estão com odds baixas. Eu acho que essa daqui do Houston vale a pena a gente se arriscar. E bom, o Phoenix Suns nos últimos 20 jogos, eles só venceram 4. Perderam 16 e sinceramente eles só tiveram uma vitória que eu julgo ser interessante, que foi contra o Golden State Warriors. De resto eles venceram ali o Utah Jazz, eles venceram ali também o New Orleans Pelicans, o Bulls, e a única vitória ali que eu acho que foi ok para interessante, né, em comparação com essa do Golden State Warriors, foi contra o Dallas Mavericks recentemente, mas tem um asterisco. Até porque o Dallas Mavericks está muito desfalcado, é um time que perdeu o Kyrie Irving, perdeu o Anthony Davis, perdeu o Derek Lively, Daniel Gafford, PJ Washington, enfim, vários jogadores importantes na rotação, titulares ou essenciais para a sequência dessa franquia. Então todas as vitórias do Phoenix Suns têm algum asterisco, tá? Nenhuma delas você fala, caramba, essa vitória foi grande, e eles vêm numa sequência na qual eles vêm tendo muita dificuldade, uma crise interna que é bem gritante. Beleza, vamos falar agora aqui de Miami Heat, Los Angeles Clippers e também Spurs e Mavericks, porque aqui a gente tem uma duplinha para vocês. Bom, aqui a gente vai focar um pouquinho mais em pontos. Lembra que eu disse pra vocês que algumas franquias não estão levando mais tão a sério as coisas? O San Antonio Spurs é um time que tá mais ou menos por aí. Desde a saída do Wembanyama, é claro que o objetivo deles é fazer uma reconstrução pro futuro. Afinal, apesar deles ainda contarem com De'Aaron Fox e Chris Paul, não é um time que dá pra ser campeão nesse momento. Eu acredito que mesmo com o Wembanyama também não dá. O foco deles é no médio e longo prazo. Então, perder de propósito e construir seu futuro é interessante, mas a melhor forma disso é não se dedicando tanto na defesa, até porque é com uma defesa intensa na qual você coloca mais o seu corpo em risco e, consequentemente, você pode perder meses de descanso, né, de férias, também possibilidade de ser trocado, afinal ninguém quer um jogador lesionado. Então eles afrouxaram na defesa. O Dallas deve superar a marca dos 108,5 pontos e os Clippers ficar abaixo dos 112,5. A minha argumentação é a seguinte, além de tudo isso que eu já passei para vocês, a gente está falando aqui de um San Antonio Spurs que em média nos últimos 15 jogos eles sofreram mais de 120 pontos por jogo, 121,9 para ser mais exato. Eles não jogaram nenhuma prorrogação aqui nos últimos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogos, ô louco. Em todos aqui eles sofreram mais de 108,9 pontos, né? Uma quantidade muito alta de jogos aqui, eles sofreram pelo menos 121, não jogaram nenhuma prorrogação e mais do que isso, eles sofreram um número muito alto de pontos para o próprio Dallas Mavericks recentemente, que completaram para 133 pontos. Dentro desse período aqui, especificamente dos últimos 15 jogos, duas coisas aconteceram que são muito relevantes para a gente trabalhar com esse over. Primeiro, a defesa dos Spurs se tornou a pior da NBA. Segundo, eles foram o pior aproveitamento em rebotes defensivos, então o Dallas vai poder corrigir arremessos errados, com pontos de segunda chance na noite de hoje. O Dallas não é um ataque espetacular, principalmente com tantos desfalques, mas é uma linha muito acessível que a gente tem, pelo menos quando a gente compara esses últimos 15 jogos. Do outro lado, a gente tem aqui o Los Angeles Clippers, que sem o Norman Powell tem várias dificuldades de pontuar. Eles jogaram ontem, perderam para o New Orleans Pelicans e claramente as estratégias deles estavam todas nesse jogo contra o Miami Heat. Isso também prejudicou o desempenho deles ontem, mas até por conta de cansaço, o Miami, que tem uma defesa muito física, muito intensa, deve manter esse ataque dos Clippers em linhas mais baixas. Os Clippers na temporada é quase um dos 10 ataques menos eficientes da NBA,
Só que além da eficiência baixa, a gente está falando de dois times lentos. O Clippers é um dos 10 times mais lentos da NBA, o Miami é o terceiro, então a gente deve ter poucas posses de bola por minuto dentro dessa partida. Até porque acelerar o jogo só seria interessante para o Miami Heat. Então é claro que o Clippers vai cadenciar, até para adequar melhor o James Harden e o Kawhi Leonard nessa noite consecutiva. E consequentemente eu acho que eles não vão alcançar essa meta de 113 pontos. Quando a gente pega aqui o confronto direto entre essas franquias, lembrando que hoje o Norman Powell não joga mais uma vez, ele que é o principal cestinha, né, da equipe dos Clippers nessa temporada, ele também é o jogador com melhor aproveitamento em arremesso de 3 pontos, é uma ausência muito sentida quando a gente fala nos aspectos ofensivos. A gente também precisa destacar os confrontos diretos entre essas franquias, onde Los Angeles Clippers marcou 109, 103, 121, 110 e 110 pontos, ou seja, em 4 dos últimos 5 encontros não superaram a casa dos 112,5. Beleza? Bom, para finalizar, vamos falar de Denver e Timberwolves. Aqui o nosso palpite vai ser em cima de um jogador, e não poderia ser diferente, ou melhor, vocês esperavam que a gente ia falar do Jokic, né? Dessa vez estamos falando do Anthony Edwards. O Jokic tem aquela questão de que muitas vezes basta ele fazer um jogo coletivo para que seu time vença. O Timberwolves não, eles precisam de uma boa partida do Anthony Edwards. Espero pelo menos 25 pontos do AI, que joga hoje contra um adversário que certamente ele vai querer se provar. Um dos times que foram campeões recentemente, que tem o melhor jogador do mundo e um time que também está no topo ali da Conferência Oeste. Bom, a gente sabe que atacar a cesta, ser agressivo, é a melhor forma de você pontuar contra o Denver Nuggets, que é o 5º time mais vazado para alarmadores, posição do Anthony Edwards, e são também o time que mais cede bolas de 3 para jogadores dessa posição. O Betting Pros hoje projeta ele com 29,5 pontos, mas acima de tudo a gente está falando de um atleta que conseguiu superar essa marca dos 25 ou mais em 8 dos últimos 14 jogos que fez, o que é muito interessante também, sem contar que os últimos 3 alas armadores aqui que enfrentaram o Denver Nuggets, Shai, Devin Booker e Dort, sendo Shai e Devin Booker jogadores com mais características e qualidade próxima a do Anthony Edwards, eles não só foram over na sua pontuação, como com muitas sobras, pelo menos em relação à linha que o mercado estabeleceu. Então é um jogador que pode produzir bastante aqui contra esse Denver Nuggets, que não é nenhuma defesa genial, é um time que é uma defesa mediana para ruim, nesse momento quase uma das 10 piores da liga por 100 posses de bola, mas eles são também um time que joga no ritmo alto, tá? Quando a gente fala de Denver Nuggets, é o 5º time que menos gasta o relógio, consequentemente a gente deve ter muitas posses de bola por minuto e boas possibilidades para Anthony Edwards conseguir marcar bem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, olho nas bolas de 3 de LaMelo Ball, olho aí no handicap positivo do Thunder, vitória do Rockets e também no under dos Clippers, aliado ali com o over do Dallas Mavericks. A gente também indicou pelo menos 25 pontos para Anthony Edwards, e a gente acredita sim na vitória do Memphis Grizzlies e Knicks, que são 2 partidas que a gente pulou, mas a análise mais aprofundada vai ficar pro nosso grupo VIP. Chame lá no WhatsApp, participem, não se esqueçam do like, muito obrigado e falou!